beleza, a pessoa entra no elevador, aí depois mostra uma cena dela chegando no apartamento, largando a chave do carro, indo pra sacada, pegando um ar assim, olhando pra vista, entende? O processo de projeto é o prompt do arquiteto. Uhum. Então, assim, para tu fazer um bom projeto e tal, tu também tem que ter um prompt bom, né? E o próprio processo é isso, né? Que é o Sim. teu direcionamento. Pois bem, meus queridos, nesse novo episódio do Projeto Invisível, trouxemos aqui Henrique, nosso quase arquiteto do escritório. Eu digo que o Henrique é estagiário com esteroides. E o, e o Michael, arquiteto criativo aqui da Metric, para a gente trocar uma ideia. Acabamos de fazer uma conversa sobre inteligência artificial para apresentação, que a gente tem usado já em algumas etapas do processo, outras escritas, outras com imagem, outras com vídeo, enfim. E hoje a gente se colocou aqui num desafio, fizemos uma reunião agora, até está aqui na tela agora, que a ideia é a gente criar um storyboard para apresentação do projeto, né? Para usar esse storyboard para criar um vídeo de apresentação de um empreendimento que a gente criou os interiores e nós vamos apresentar, né, logo mais. E a intenção é a gente trocar um pouco uma ideia sobre isso, sobre como que a gente tem usado IA no dia a dia desde o ano passado já, né? E como que vocês enxergam que o nosso processo de projeto vai mudar, ou já está mudando, com o uso da IA no dia a dia. A Vanessa e a Luísa também participaram, né, mas não estão aqui com a gente agora, as meninas estão no remoto. Mas aí eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso, e aí depois a gente vai também desenhar um pouco melhor o storyboard lá no quadro, e aí nesse episódio a gente vai gravar ele também picado, vamos dizer assim, para a gente mostrar também o resultado do trabalho da semana a partir disso que a gente está fazendo hoje, que é uma terça-feira. O que vocês acham como que está o dia a dia de vocês com isso? Como que tá? Que você acha, para onde que a gente pode ir com o IA no dia a dia de projetos? O que está mudando no processo de projeto de vocês? Eu acho que uma coisa que eu e o Henrique a gente tem bem em comum é ter essa veia um pouco mais fotográfica para as imagens, então ter essa percepção mais realista já, mais sem depender necessariamente de renderizadores tão aprofundado no meio do processo é surreal de bom. Assim, ajuda muito, né? Até para vender a ideia justamente pra gente, porque a gente acha que tem uma ideia, essa ideia não é tipo... Não é tão boa. Não é tão boa. Então a gente vai mudando ou aprovando ela para nós mesmos ao longo desse processo. Tem uma coisa que a gente já percebeu na hora de apresentar, especialmente os projetos grandes, que se a gente não se comprou da ideia, a gente não consegue vender ela para o cliente. Então tu tem que estar muito seguro daquilo que tu criou pro cliente, né, pro cliente também comprar a ideia que você está querendo passar para ele, né? Legal, essa percepção é muito boa. Quanto mais seguro a gente estiver durante a criação, melhor para apresentar, né? Acho que até a questão da validação prévia, né? Tipo, a partir do vídeo que tu fez para o briefing, a gente está validando agora que a gente seguiu a mesma linha, entende? Tipo, era um vídeo conceito que não tinha o projeto ainda, mas tinha um norte, eu diria, que a gente chegou no resultado final, sabe? Acho que foi bem consistente. Em todo o vídeo conceito, ele não foi... a gente acha que vai ser isso. Não, a gente fez todo o brainstorming do projeto antes mesmo de fazer o vídeo. Então, aquele vídeo era exatamente o que a gente estava pensando em forma de imagem, assim, sabe? Então, isso deu um norte até para a gente projetar. A gente quer fazer um ambiente, qual cor que a gente usa? Pô, tá aqui no vídeo conceito, o mood que a gente quer usar. Então, isso tudo foi usado em inteligência artificial, todo vídeo. Eu lembro que eu joguei o brainstorm que a gente fez no ChatGPT, então ele já fez todo um... um dossiê. Um dossiê. Ele fez um dossiê completo para mim. Era imenso, assim, e era exatamente o que a gente estava pensando, sabe? Tanto para quem a gente fez o projeto, o que as pessoas vão sentir, qual que é o estilo de interiores dele. Então, isso foi bem massa, assim, sabe? Eu acho que
isso sei lá, é muito crucial, assim, num processo de projeto, tu ter algo assim para tu de fato ter um norte, sabe, para onde que tu vai seguir. E não só, tu olhar uma referência no Pinterest, copiar aquilo e deu, sabe? Não funciona mesmo. Eu vejo também que um dos nossos processos que a gente usa era fazer alternativa à mão. Hoje a alternativa está com inteligência artificial. Pode crer. Entendeu? Porque a gente, claro, quando algumas ideias o quadro vive rabiscado porque Sim. a gente valida isso ainda. Ou às vezes a ideia ela tá não no melhor desenho, ela tá no como tu vai executar aquilo. Então tu faz várias vezes eu desenho corte, planta baixa para o Henrique ou até para o Luiz, mas para ter uma noção de como aquilo vai ser construído. Mas a validação da ideia já foi feita antes, muitas vezes, entendeu? Então acho que um descarta o outro, mas eles meio que mudaram um pouco a ordem das coisas. Entendeu? Tem um ponto legal que o Henrique tocou, que é esse direcionamento para a criação, né? Porque até para você entender como que foi o fluxo desse negócio. A gente fez o briefing, reunião de briefing normal, que é um briefing já direcionado para empreendimento imobiliário. E aí, a partir desse briefing, a gente preencheu dentro desse... Depois a gente fez uma reunião de brainstorming juntos e a gente preencheu o canvas dentro desse brainstorming. Então, que a gente tem um canvas criativo, a gente segmenta assim, as percepções que a gente tem do cliente, as percepções do projeto, né, o que pode fazer sentido para esse projeto. E isso ajuda muito. Já criar esse dossiê que você criou né, que foi feito no ChatGPT, porque ali já tem um direcionamento muito claro do que a gente quer para o projeto. Porque eu acho que assim, isso ajuda a construir uma documentação muito clara para poder fazer o vídeo, fazer as coisas depois. Porque eu acredito que se tu pega só a reunião de briefing, por exemplo, uma transcrição dela, e pede para ele fazer esse GPT, o GPT fazer um dossiê como esse, por exemplo, eu acredito que não seria tão assertivo. Sabe? Porque o nosso brainstorm ele já foi direcionado pelo Canvas Criativo, que é a mesma coisa que direcionar a gente. Tipo, uma frase que saiu aí nas últimas conversas que a gente teve com o Rafa e com o Diego para fazer o convite para o nosso workshop, que vai ser de projeto de IA, ele foi que o processo de projeto é o prompt do arquiteto. Então, assim, para tu fazer um bom projeto e tal, tu também tem que ter um prompt bom, né? E o próprio processo é isso, né? Que é o teu direcionamento. E eu acho que a gente ter feito bem legal esse canvas dentro do brainstorm, já ter feito isso todo junto, ter alinhado com todo mundo, né? O conceito, tal, tudo ali. Tipo, a gente não terceirizou para IA decidir pra gente, né? Ela foi só uma ferramenta, né? Foi só uma ferramenta. Ela formalizou o negócio de uma forma estruturada, bonitinha, que foi 2-3 horas de conversa ali que a gente fez. E daí, o que foi? Depois que foi feito isso, o Henrique criou esse... Acho que até você viu o vídeo, 2 vídeos atrás, a gente mostrou como exemplo. Criou esse vídeo conceito para o empreendimento que a gente está fazendo agora. E aí, o que a gente achou legal é que esse dossiê que o GPT criou foi usado para criar um vídeo de sugestão de conceito para o empreendimento. Só que naquele momento a gente já tinha um vídeo, só que a gente não tinha criado nada. Então a gente usou ele para apresentar. As meninas gostaram, né? Opa, esse é o caminho, beleza. De agora que a gente já está com o projeto inteiro criado, a gente está fazendo esse storyboard para fazer um vídeo detalhado mesmo, para apresentar de fato o projeto. E aí, o que a gente criou e o vídeo conceito do começo, eles estão conversando, né? É como se fosse quase uma continuidade, né? Aqui lá começou e aqui o resultado final, no caso. Bom, lá, no caso, não tinha projeto ainda, mas aqui é o resultado daquela base. E é legal porque a gente consegue... Eu não sei se vocês perceberam isso enquanto estava criando o projeto, mas... Tipo assim, às vezes tu fica da dúvida se tu tá no caminho do projeto. Antes a gente só tinha o Canvas. Agora a gente tem inteligência artificial para garantir que tu tá indo na direção do briefing, porque é muito fácil tu ir lá pro outro lado, né? Tipo, tu tá criando, aí surgem umas ideias malucas, umas coisas que tu lembrou, aí vou botar no projeto. Mas aí tu volta, não, peraí que eu saí da linha. A gente já trocou várias ideias sobre isso, né? Tipo, eu acho que ajuda muito a tu ganhar profundidade
pro projeto, sabe? Porque tu se manter, né? Não, sim. Ali. E isso aconteceu bem no começo que a gente estava fazendo, né? Que, às vezes eu tava pensando em usar uma cor, mas aquela cor não era exatamente o que estava no vídeo conceito, que era o que a gente queria que estava no brainstorming. Então a gente olhava o vídeo e falava, é isso aqui que a gente tem que seguir, é cor verde e laranja, terracota. A gente estava pensando em usar, sei lá, um azul. Calma lá, a gente pensou em uma coisa, sabe? E isso foi muito bom para dar um norte. É de forma também, né? Tipo, tem coisas que a gente estava tentando trazer da fachada, mas que não fazia sentido com o que a gente tinha pensado. Então, abre mão, é isso. Tem que saber desapegar das ideias, né? Senão a gente acaba ficando... Às vezes uma ideia de projeto ela é muito legal só pra gente, assim, tu tá apaixonado, assim, tá na ideia, e às vezes não larga, né? Eu vou ficar nisso porque eu acho que eu sei. Não, dos segredos é saber desapegar também, né? Tem mais alguma coisa vocês percebem como uma tendência que possa mudar da forma de projetar? Falando de vocês, assim mesmo, que você achar, eu acho que tal coisa eu vou deixar de fazer, ou a geração de alternativa à mão que você falou é legal, realmente vai... Acho que... Eu não vou abrir mão, eu adoro desenhar. Tu desenha bem, né? Eu acho que isso é uma das questões. Assim, é uma coisa que eu já não falando por mim, né? Eu acho que o Henrique ainda tem essa veia. Eu acho que é o que me permite não ter esse luxo. Mas eu não perco mais tempo renderizando. Tipo, porque eu sei que eu confio no que tu faz. Mas eu acho que até pensando no futuro de renderização mesmo, acho que tende a gente também ter uma... Não é facilidade, quero dizer, mas é uma comodidade maior. Entende? Então, focar realmente no projeto, que é o que a gente já faz hoje em dia. Hoje eu entrego o projeto para ti, tu configura, e no máximo que eu faço é apertar o botão para renderizar na minha máquina. Mas eu não fico perdendo tempo em... Claro, tem situações que eu preciso que tu entenda o que eu quero, né? Mas aí é mais pontual. Mas eu acho que para mim isso é um ponto bem positivo futuramente. Ótimo. Eu tava até vendo um podcast esses dias que tava falando sobre inteligência artificial, né? E falando como que ela é uma ferramenta. Não necessariamente ela faz algo pronto para você, mas é igual que nem a renderização. Cara, nada vai tirar o valor de uma pessoa lá ter o seu toque artístico. Não importa se ela vai usar Corona, Escape, ou se ela vai usar alguma ferramenta para renderizar com IA, mas o toque artístico sempre vai estar presente, sabe? É igual tu querer escutar, sei lá, um Led Zeppelin. Cara, tu tem o DVD... Tu tem o DVD, tu tem o Spotify com o cara cantando. Mas por que tu vai, sei lá, num show de cover dele? Sabe? Porque tu tem o apreço de ver a pessoa fazendo. E eu acho que isso, a inteligência artificial, ela pode até fazer pra ti, mas ela não vai tirar isso de... Que é o que a gente tá falando, né? Eu acho que esse olhar artístico de harmonia da cena, né? Posição da câmera, isso acho que não tem como a gente não manter ainda. Mas é igual o vídeo conceito que eu fiz. Eu lembro que no prompt eu pedi pra use uma lente 80mm para dar tal efeito, sabe? Então, esse toque que eu acho que é o diferencial ainda, sabe? Porque a IA é uma ferramenta, né? Hoje em dia tem muita gente que reclama, mas é igual quando o AutoCAD ele foi criado. Os desenhistas à mão, eles reclamaram, mas adotaram como ferramenta depois, sabe? Sim. Não dá pra fugir. Né? Exato. E também eu acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar sempre é que o que nenhuma vai substituir, que é o que a gente vai cada vez mais ter mais valor que hoje já tem muito, é reputação. Porque imagina que assim, com o passar do tempo, a gente já está percebendo agora, volume, por exemplo, volume de produção de conteúdo, volume de imagens realistas, volume de vídeos e etc., vai cada vez aumentar, porque a intenção das empresas é justamente que fique cada vez mais fácil de fazer, porque quando tu consegue fazer, tu fica motivado por aquilo e vai continuar fazendo. Só que tem uma coisa que é a base disso tudo, que é
é o fazer bem feito, é as pessoas confiarem em você, porque daqui a um tempo a gente não consegue mais distinguir. Dependendo dos vídeos, até o que é AI e o que não é. Tem criativo que o Rafa fez para o convite, que ele fez tudo, cara, ficou muito bom, assim, ó, não dá para ver que é IA. Então, o que torna, vai continuar fazendo a gente ser profissionais, bons profissionais, que as pessoas vão querer continuar contratando a gente para fazer, é reputação. É saber que, assim, ó, não importa se o escritório usa ou não usa IA, qual que é o software, não importa, mas assim, cara, vão entregar, vão fazer bem feito, vão entregar na data, cara, é reputação. É o que importa, no fim das contas. O cliente ele não quer saber o que tu vai usar, se tu vai usar, sei lá, um programa X, Y, Z, ele só vai querer o resultado final. Que no fim das contas é o que tu falou, é uma ferramenta. É, uma ferramenta, é isso. Porque, querendo ou não, a gente está falando de empreendimento imobiliário, uma construtora, né? Mas nada substitui o relacionamento que tu tem com o cliente. Sim, exato. Entendeu? Sim. Tipo, isso não falando só da gente aqui, né? Que está na parte de criação e de atendimento, mas a Vanessa com obra, a Luísa com fornecedor, até a própria Vanessa com fornecedor também. Então, acho que isso que vincula muito mais a reputação, sabe? Enfim, do legado, né? E a gente usa para onde ela nos faz sentido, que nos ajuda no dia a dia. E vale lembrar também que nenhum render bonito, nenhuma animação fantástica salva o projeto bosta. Então, se o teu projeto está ruim, não está atendendo o cliente não se sente ouvido, tu está trabalhando de forma desorganizada, IA não resolve caos, meu amigo. Se tua casa aí está uma zona, vai arrumar casa. O problema não está no AI, está no atendimento, né? No dia a dia. Então, se quer aproveitar esse momento, né, desse boom, coloca a casa em ordem e depois amplifica isso com IA, senão vai amplificar o caos e aí, né? Bora lá fazer o storyboard? Vamos fazer ele? Então vamos lá. Então é o seguinte, a gente mudamos o dia, tá? Ao invés de gravar ontem, a gente está fazendo o storyboard agora. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui no quadro o roteiro desse nosso vídeo de apresentação. E a gente vai testar, na verdade, o que a gente vai conseguir fazer, como que vai ficar a história. Ontem até rolou uma discussão que se ia fazer uma coisa meio mais história contada, centrada no personagem, algo assim, mas não faz muito... Chegou ao consenso que não faz muito sentido, porque a gente quer mostrar o projeto, a gente não quer, né, contar a sua história, mas a ideia do negócio é a gente conseguir mostrar o sentimento que a gente quer com o ambiente, transmitir com o empreendimento de uma forma geral e contar essa história do projeto, vamos dizer assim, né? Para isso, a gente tem que escolher exatamente o que mostrar e o que isso se traduz em projetos que não são de empreendimento imobiliário, por exemplo. Sempre tem a história do cliente sendo contada no dia a dia dele, no que ele quer viver, né? No espaço que ele vai morar depois. E isso, a intenção de fazer isso aqui é a gente conseguir traduzir isso também em apresentações para clientes depois, né? Então, por que eu acho que isso pode ficar muito legal? Porque ao invés de você ir apresentando o projeto como é o tradicional, você ir mostrando cada ambiente, uma coisa de cada vez, é até legal porque tem essa certa surpresa para o cliente, mas acho legal você consegue condensar o sentimento que você quer mostrar do ambiente todo de uma vez, vamos dizer assim, em um videozinho curto, como se fosse um trailer de filme, assim, né? Desafio: a gente não complicar, para a gente não criar uma etapa muito trabalhosa no processo de projeto. Porque assim, hoje a gente já aprova os projetos de primeira, não tem alteração e não tem isso. Então acho que é aí que a gente tem que ter cuidado, para não criar um negócio muito cheio de coisa e criar coisa para se incomodar. Entende? Tipo, ter o equilíbrio disso, né? Sim. A ideia é mais ser um extra para agregar, né, na apresentação. Né? Exatamente. Agregar na apresentação. Porque assim, ó, uma coisa muito forte para o cliente aprovar o projeto de primeira é quando ele percebe que tu já pensou em tudo, assim. Então, quando tu traz para ele uma solução redondinha, ele fica com mais medo de mexer, entendeu? Quando ele vê que tem ponta solta, ele fica mais à vontade para...
E esse vídeo eu acho que ele reforça mais isso, sabe? Esse sentimento de, pô, cara, tá tudo muito amarradinho. Daí depois o cliente ele já tá encantado, aí tu continua a apresentação, ambiente por ambiente, com o cliente já encantado, entendeu? Aí imagina, o cliente vê isso, se for um projeto presencial, ele vê o moodboard físico também, pô, aí só falta um perfume, um cheiro e um sonzinho, ele tá se sentindo em casa. Essa que é a ideia, né? Acho que para a construtora muitas vezes importa isso, né? Importa o projeto estar amarrado no conceito. Mais do que para cliente final, eu diria. Né? Porque para cliente final é mais usual, né? Tipo, é mais funcional, eu acho que eu diria. Né? A construtora, não que não tenha isso, mas eu acho que também para a questão de venda, eu acho que é mais importante também. Né? Até porque ela não precisa pensar em só uma família, né? São várias, né? É verdade. Pô, mas eu também eu penso assim, se a gente tiver colocar um pouquinho mais de história nas apresentações, para os clientes que não são construtoras também, eu acho que esse material, ele pode servir como um material para o cliente divulgar o nosso trabalho de graça. Porque imagina assim, ó, o cliente manda um projeto, isso acontece muito. A gente apresenta e manda o tour virtual para o cliente. O que ele faz? Ele está empolgado com aquilo, ele manda o tour para os amigos ver. Se tu tem esse material condensado, mostrando o conceito, mostrando tudo, o cliente acaba... olha aqui, o vídeo do meu apartamento novo. E até porque o vídeo é muito mais fácil de compartilhar, né? Do que um site em si. Eu acho que é uma forma mais rápida, igual, sei lá, tu tá mexendo no TikTok. É tudo vídeo rápido, sabe? Exatamente. Então pode ser assim, talvez, eu acho que não vai ajudar tanto para aprovar os projetos de primeiro, porque isso a gente já faz muito bem. E eu acho que de fato não precisa. Isso é uma coisa que precisa ter cuidado com as IAs. É assim, tu adicionar processos e coisas que não precisava fazer, né? Até outro vídeo eu comentei disso. O Peter Drucker que diz que nada mais inútil do que fazer bem feito o que não precisava ser feito. Então aí que a gente tem que ter um pontinho de cuidado, né? Para não acabar colocando coisas que não precisa. Vamos fazer uns rabiscos aí Tá, então eu quero fazer assim, ó, pegar o que a gente já escreveu ontem e eu quero que vocês tenham uma ideia. A ideia é a gente já ir fazendo as cenas, né? Sim. Já escolhendo as cenas. Aqui a gente já começar do seguinte, começar com contraste, né? Qual que era A ideia inicial era começar com a rotina das pessoas, né? Rotina das pessoas, antes de chegar no empreendimento. Exato. Então, sei lá, um aluno está numa escola, na Univac, que é lá perto, e mostra uma cena tocando sinal, muita gente conversando no corredor, assim, de jovens. A ideia é usar mais jovens nessa primeira cena, né? Na segunda cena, uma pessoa saindo do trabalho, que seria do segundo personagem, né? Que mora num apartamento de 2 quartos, então tá no trânsito, barulhento e tal. E no terceiro, que é mais pessoas, deu título de família, né? Sugestão, A gente fez três personas, né? Era o estudante, sim, o que tá no primeiro apartamento e é uma família, né? Vamos botar aqui então. Então vamos botar aqui no primeiro pontinho. Barulho. Vamos pegar então as 3 primeiras cenas. Vai ser trânsito. Escritório. Vou botar aqui office. Opa. Universidade. Então a gente começa. Vamos começar nessa. Deixar bem assim. Então essa aqui é a cena 1, cena 2, cena 3. Acho que esse estresse de trânsito pega melhor no começo do vídeo, assim. Barulho, aqui vai fechar 10 segundos. Aí aqui a gente tem a troca, né? Seria tipo uma pausa para o encerramento do barulho, né? Isso, que isso que eu falei, tipo, daí a pessoa tá, tipo, imagine uma cena de alguém fechando a porta do carro, sabe? Então teria que ser a cena do trânsito, a última. A última, né? Aqui, 1, 2... A gente começa com o escritório, vai para a universidade, fecha aqui no trânsito, né? Aqui.
Aqui, ó. Pausa batendo a porta. Vamos lá. Batendo a porta. Tá, depois a gente usa o GPT para traduzir minha letra daí. Pausa, beleza. Aí aqui, ó, a gente podia trazer aqui pro hall de entrada e para aquele ambiente que a gente criou, que é uma transição. A ideia é justamente ele ser sensorial, né? Para representar essa pausa, né? Ali o do batendo a porta não precisaria ser na garagem, poderia ser aqui, ó, alguém chegando de carro e descendo aqui, ó. Aí, tipo, imagina que eu tô vendo em close-up aqui, meio que na lateralzinha, já mostra o cais e a porta batendo aqui. Tá, dá uma afastadinha aí pra ver. Ah, tá. Entendeu? Que daí, tipo, a pessoa chega de carro de aplicativo, enfim, né? E desce, ele entra por aqui. Claro, isso tudo... o carro pode chegar até aí? Pode. Ah, tá. Tá, beleza. Aqui é o acesso. Ele entra, ele fica aqui, ele pode sair ou pode ir pra garagem. Então, ele pode chegar aqui, que é realmente na entrada. A gente mostra um pouco mais de cima, não precisa mostrar rosto, não precisa mostrar nada, só batendo a porta e já mostrando um pouco do cais. Eu acho que beleza. A ideia em si da cena, do lugar, é legal, mas a posição da câmera eu acho que poderia ser tipo... a posição da câmera a gente vê depois. Que aí o ideal seria a gente mostrar que de fato é a entrada do prédio, né? Mas a gente não quer mostrar tudo. Não, sim, mas aqui, por exemplo, se tem um carro aqui, uma cena com close-up. É importante ter alguma um pouco mais aberto para dar contexto. Isso que eu falei. Pode ser. Porque senão, tipo, peraí, a pessoa abre a porta do quê? Onde é que ela tá? Sim. Aí tu já, tipo assim, a gente pega 3, então, aqui. Então, assim, é uma... Carro chegando, mais o contexto, que é para mostrar, tipo, aí dá para mostrar um pouco mais a parte aqui, fora do empreendimento. Ele consegue identificar que o carro chegaria por aqui, ó. Isso. Isso aí. Beleza, daqui vem o hall. E aqui aí vem o cais ali, que é um corredor de transição entre os ambientes. Esse espaço aqui, a gente quer fazer um esquema que mostre o contraste da rua, do barulho, e ser um espaço sensorial, onde vai ter cheiro, vai ter som, vai ter um aspecto como se estivesse num outro lugar, como se fosse um espaço de uma galeria, algo nesse sentido, que tem um sentimento diferente de você não parecer que você está dentro de um espaço fechado, assim, essa que é a ideia. Tá, beleza. Então aqui eu vou fazer assim, eu vou colocando os números aqui para a gente ter a quantidade de cenas, ó, porque aqui, ó, 4, 5, 6. Então aqui a gente vai ter, eu vou colocar uma média de uns 3 segundos cada cena, talvez, eu acho que dá bom. Então eu vou colocar aqui 20 segundos. A gente tá com essas 6 cenas, beleza. Daqui a gente vai para onde, Dê? Eu acho que não agrega mostrar ali o hall do elevador. Talvez dentro do elevador, um take só pra... Mas aqui na chegada ele mostra uma parede cega igual. Tipo, dentro do elevador não vejo necessidade de colocar, e nem nos corredores. Os corredores ficaram grandes e compridos, no caso, né? E a parede, quando chega no elevador, ele dá de cara numa parede cega. Tá, e se fizesse uma cena, tipo assim, ó, eu vou fazer um desenho mais ou menos aqui. Seria assim, ó, uma vista mais reta, assim, do corredor, aí, tipo, aqui a pessoa estaria entrando pro elevador, e uma cena, assim, tipo, mostrando o corredor dos elevadores, e o elevador, ele vai estar para cá. Aí tu tá mostrando aqui, e tu tem só no final dos segundos, a pessoa só entrando aqui pro elevador, entendeu? Pode botar o barulhinho de porta de elevador abrindo. Ao contrário, porque no layout, nas áreas comuns, tem um corredor que é comprido, só que lá no fundo ele faz aquela curva, né? Que a gente colocou uma vegetação. Eu faria então ao contrário, a pessoa saindo do elevador nessa ideia que tu falou. É como se ela estivesse chegando nas áreas comuns.
Não, mas, tipo, você não acha que faz mais sentido a gente fazer dar uma... Imagina assim, a pessoa chegou no empreendimento, ela não vai parar como ela vai para casa. Acho que eu mostraria primeiro alguma coisa rapidinho em casa, tipo alguém chegando, e depois desce, entendeu? Tudo bem, Então, mas o que eu me refiro é que eu não perderia tempo mostrando esse hall aqui, e se quando fosse chegar Ah, tá, entendi por que você está falando, porque daí a pessoa está entrando para ir para casa. exato, Entendi. entendeu? Porque daí foi aquilo que eu falei ontem, né? Beleza, a pessoa entra no elevador, aí depois mostra uma cena dela chegando no apartamento, largando a chave do carro, indo pra sacada, pegando um ar assim, olhando pra vista, entende? Eu gosto, cara, porque aumenta o sentimento de descompressão, assim, eu Sim, acho bem legal. Aquele respiro, sabe? A minha ideia é fazer aqui do corredor, então, é aqui colocar o logo do empreendimento. Então acho que pode ser, entendeu? Tipo, a gente pega essa visão, pega mais fechadinho, porque eu não vejo necessidade de mostrar o corredor, o hall como um todo aqui. Pegaria mais ou menos essa cena aqui, a pessoa entrando pra lá. Isso. Tipo, faz até mais fechadinho. Aí tem uma coisa que tem que cuidar é o ângulo da câmera, pra todos terem o mesmo ângulo. Na hora de girar as imagens, entendeu? Porque 360 ele adapta a câmera, mas nas estáticas tem que ser os mesmos arquivos. Mas eu acho que depende da cena. Ah, não. Tudo no mesmo. Tipo, tu não vê. Ângulo, qual tu diz, a abertura? Bota na visão do olho, é 35, né? Isso que eu me refiro, mas tipo, Tipo, para não esticar, botar os 50, 60, assim, não estourar o fio da câmera, fica distorcido, é igual filmar no 0,5 do celular, fica estranho pra caramba, estica. Acho que tem que ser um 35 para ficar mais cinematográfico. Independente da abertura, eu acho que todas as cenas têm que ser mesmo. Também pinto. Eu já sei o que tu vai falar, porque as fechadinhas têm que ser Exato. Sim. Tipo assim, tu vai perder o efeito mais legal do negócio. Esquece, é igual quando, sei lá, um fotógrafo vai tirar uma foto de um ambiente interno. Ele vai querer uma foto de detalhe, ele usa uma lente bem maior, sabe? Entendi o que tá dizendo. Sim. Não, tranquilo. Tá, enfim, não precisa padronizar, só cuidem pra não pegar um fio de muito esticado que fica horrível. Mas o que tem que cuidar é que nem cenas com figuras humanas, aí sim, porque é mais fácil de perder escala, né? Isso. Mas enfim, o que eu me refiro é que daqui a minha intenção é colocar o logo do prédio, o logo da construtora e a pessoa tá entrando aqui. E, tipo, sim. Basicão. Acho que eu colocaria até porque a porta de entrada tá aqui, então ele já mira na sacada, tá vendo? Isso aí, pra fazer a transição é tranquilo, pode fazer no storyboard das IAs, fazer tipo assim, a primeira cena, tu roda com a porta entreaberta, ou, né? Sim. E a segunda cena com a porta aberta. Aí, gerando o vídeo, ele vai juntar as duas, o antes e depois, e vai gerar o vídeo abrindo a porta e com o esquema todo lá. Esse aqui eu já não gosto tanto, porque ele entra não dá. O apartamento eu gosto, né, Henrique? Mas a porta tá pra cá, entendeu? Aí, tipo, não daria pra fazer esse esquema. Esse aqui também daria. Eu acho que o outro aquele primeiro, ele tá com uma estética mais interessante para a identidade do empreendimento. Abre porta 01, né? Isso. E aqui no 9, sacada, né? Sacada. Posso dar uma ideia para vocês? Assim, como é a primeira vez que a gente vai fazer, com certeza o nosso plano vai mudar um pouquinho a hora que a gente começar a executar o negócio. Sim. Tipo assim, a gente pode esbarrar em alguma barreira técnica, alguma coisa tipo, não ficou legal, vamos ter que... Esse tipo de cena não fica legal fazer, etc. Vamos fazer até aqui, primeiro, ver o que acontece, fazer isso aqui, ó. Isso aqui, e ver como a gente sai. Porque isso aqui, daqui pra frente, daqui pra trás, eu acho que não vai mudar. Porque isso aqui, eu acho que é só... Por que eu tô dizendo isso? Porque aqui a gente já consegue meio que pensar um fluxo de criação. Calcular o tempo, né? Calcular o tempo, quanto tempo a gente vai demorar para fazer, se, tá fácil, tá difícil, um negócio que tem muita interação humana, não tá ficando meio bom, tá saindo com os dedos tortinhos. Sacou? Até porque agora a gente tem duas questões, né? A máquina foi marcada, então a gente tem o projeto em si para apresentar e aprovar, e isso é o que seria
um extra, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Eu não estou desvalorizando esse trabalho, mas é porque, querendo ou não, a gente também tem prazos da própria consultora porque eles precisam cumprir. Exato. Então, acho que não dá pra... A gente tem que ser um pouco mais objetivo, eu acho. Exatamente. Então, a gente experimenta ver quanto tempo demora, como que funciona, qual que é o desempenho disso, porque é aquilo que a gente falou no começo da conversa, se ficar uma coisa muito... Pô, ficou muito dispendioso, pô, a gente demorou um dia inteiro para conseguir fazer uma cena de 3 segundos exatamente do jeito que a gente queria. Tipo, é legal a fim de, sei lá, vou construir um portfólio ou vender um serviço que seja isso que compense investir todo esse tempo, mas às vezes para colocar dentro de um processo do dia a dia uma coisa que não faz sentido fazer, entendeu? Então vamos experimentar esses 9 aqui, ver o que dá. Beleza? Ó, então ficamos aí. Hoje vai testar primeiro esses 9, a gente não sabe exatamente como que vai rolar. E aí, conforme for acontecendo, a gente vai atualizando vocês aí nos próximos capítulos, né? Vamos aprendendo e fazendo. Mais alguma consideração aí? Acho que é isso. Fechou? Então, dale. Tivemos avanços expressivos, né, Michael? E a gente resolveu... hoje está o final da semana e a gente conseguiu fazer algumas coisas aqui muito legais que de uma forma que a gente nem imaginou que conseguiria, né, fazer. E a gente estava bem impressionado e a gente teve alguns insights assim sobre como isso pode mudar, né, a forma do dia a dia de projetar. E eu acho que a primeira delas que a gente pode afirmar que os renderizadores não morreram, né? Se não morreram, estão com dias contados. Estão dias contados. E a gente montou dois formatos do uso de AI dentro do processo de projeto, tanto para a parte visual como para a parte de direcionamento criativo. A gente queria mostrar para vocês o que a gente fez aqui, como que foi um pouco desse fluxo. Claro que a ideia aqui não é fazer uma aula disso, né? Mas assim, falar mais com a visão de processo de projeto, que é o objetivo do nosso projeto Invisível, e aí para aprender no detalhe e tal, e participem aí dos nossos cursos, workshops e etc e tal. Vai ter link aqui se estiver rolando no momento que você estiver vendo esse vídeo. Mas vamos lá. Quer começar por onde, Maia? Qual tu tá mais empolgado? Acho que a gente tava fazendo por último. Isso agora? Acho que sim. Acho que é bem relevante, bem interessante. Foi muito bom, né? O que acontece é o seguinte, a gente fez... Vocês entenderem, esse é o AP do Michael. Esse é o AP do Michael. A gente tava... nesse fluxo aqui, ó, o que aconteceu? Aqui o Michael, quer explicar um pouquinho o flow, já que você fez esse começo e depois a gente desmembrou junto? Vai. Acho que Casa de Ferreiro de Espelho de Pau, né? O meu apartamento está sendo construído, então conforme foi fazendo algumas coisas, eu tava, enfim, bolando algumas ideias e para isso usei o GPT para ver mesmo, né? De forma mais renderizada. Então esse aqui basicamente é o print do SketchUp. Então eu queria ver isso, questão de luz, né, e tudo mais. Então eu pedi pro GPT, com base nas minhas explicações, gerar uma imagem realista, né? Então aqui ele já deu uma boa melhorada com relação ao sketch. E aqui a gente foi desmembrando. Aumentou um pouco a qualidade. Aumentou um pouco a qualidade, né? E foi trabalhando nisso. Aí, a partir dessas imagens aqui, a gente começou a gerar algumas opções, né? Que já ficaram bem mais fidedignas da realidade, né? Então, aqui detalhes. Essa aqui da mesa posta que não tinha lá na primeira imagem, né? Nem estava modelado a decoração aqui em cima da mesa no sketch. E a gente foi indo. Pegando outros detalhes do ambiente, também derivando tudo daquela primeira imagem que foi feita ali, né? Exatamente. Essa aqui ele manteve a mesma imagem, só adicionou uma pessoa aqui, né? Que inclusive ele entendeu que estava na paleta do apartamento. Exatamente. Aí, deixa eu fazer um adendo aqui. Uma coisa que eu estava procurando já há muito tempo era a forma da gente desenhar fluxos de trabalho e deixar esses fluxos de trabalhos prontos e desenhados já. Porque o que a gente tem hoje para os de AI
além disso, né? Então, assim, você pode ter agentes, né, como os GPTs pré-configurados, ou agentes até mais que executam tarefas muito mais complexas de forma autônoma, né, sozinhos e tal. Mas eu sempre fui muito... Me deu muita paz ver as coisinhas desenhadas passo a passo, tipo o processo assim e tal. E a gente tentou fazer isso até em outros momentos, né, da IA desde o ano passado, mas era através de ferramentas de automação e não dentro de um construtor de fluxo onde você consegue fazer tudo. E isso aqui eu achei interessante, porque a gente consegue fazer, deixar todos os prompts já definidos para cada nódulo, né, para cada módulo e para cada nó do negócio, e aí depois basicamente você coloca uma imagem inicial, que seria como foi feito aqui, que é o print do próprio sketch, por exemplo, e aí dali você cria N variações. E o que eu acho mais interessante é que você pode deixar fluxos inteiros prontos, desenhados, já como, por exemplo, faz a renderização, dali você deriva outros ângulos do mesmo ambiente para valorizar o projeto que você fez. Você pode variar formatos, então você tem formato paisagem para apresentação e ele já vai gerar também imagens para você fazer portfólio, por exemplo, para o Reels e etc. Daí tu já pluga também se você quiser fazer vídeo, se quiser usar de fundo para apresentação para apresentação do projeto mesmo, por fazer um book de apresentação, slides, né, enfim, né, para apresentar. E eu acho que o que dá mais paz é tu conseguir desenhar um fluxo e deixar pronto, porque tu não precisa fazer um playbook, por exemplo, para ensinar alguém a fazer, ele já está desenhado. Sim. Tipo, é um processo que tu desenha e ele é vivo, isso que é o mais fantástico. E o que eu vejo ali também, que, como eu falei, né, tem coisas que eu até comentei contigo ontem, que muitas coisas que a gente está vendo aqui podem acontecer no início do projeto, né? Para gerar alternativa, para gerar opções de ambientação, enfim, uma série de coisas. Por exemplo, aqui a gente não tinha decoração em cima da mesa, ou se tinha era uma coisa diferente. Aqui a gente pediu para fazer uma mesa posta, que ele mudou completamente o aspecto do projeto, né? Então tem muita coisa que dá para, enfim, deixar já pré-setada, né? E entender o que cada propósito do projeto. E como você consegue também ir conectando novos nós. Se você gostou, por exemplo, de uma cena de mesa posta e você quer uma louça específica para aquela, um tipo de decoração específico para aquela mesa posta, você coloca mais um nó com a imagem e aí o vídeo ou a imagem ele vai trazer. Então, assim, é uma forma de você propositalmente conectando as coisas que você quer ao longo desse processo. Então, você tem um processo mapeado, desenhado e que ele se repete, basta você apertando play. Aí tem um outro exemplo legal, esse aqui eu montei ontem, a gente está testando aqui, refinando, eu vou jogar na outra tela aqui que é o seguinte, ó, o que eu montei aqui, você pode ver que esse aqui tem mais texto, tá? Só para você entender o negócio. Por exemplo, aqui é a base de conhecimento inicial do projeto. Então você tem perguntas e respostas de um questionário de briefing, como a gente tem aqui, tem a transcrição da conversa do briefing com o cliente, que a gente chama de R1, tem as referências que o cliente mandou, e isso aqui ele vai se transformar em outros blocos, né, aqui do processo de projeto, onde eles vão se desenvolvendo a partir disso aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu pego nesse nódulo aqui, ó, nesse nó, se eu der play nele aqui, ó, ele vai começar a trazer essas informações que estão aqui para cá. Primeiro ele vai condensar essas informações todas aqui, depois ele vai fazer uma análise preditiva do projeto, que é basicamente pontos de atenção, direcionamento, ó, ele vai fazer isso aqui agora com texto. Depois ele cria o direcionamento criativo do projeto, a partir disso aqui. Daqui para frente, a gente preenche um material que nós criamos aqui no escritório chamado Canvas Criativo, que é onde a gente pega as percepções do cliente, as percepções que a gente teve das referências que ele mandou. Enfim, é uma forma de tirar e documentar o processo criativo para garantir que ele não vai sair do trilho, né? Durante o caminho. Então, essas informações elas vão vir aqui para dentro
e elas vão começar a preencher cada módulo aqui do Canvas, inclusive, por exemplo, uma paleta de cores do projeto, que vai vir daqui, né, direto para cá. Depois que tem isso aqui tudo feito, você tem o conceito criativo do projeto pronto. A partir desse conceito aqui condensado, alinhado com tudo isso, a gente começa a ter, por exemplo, imagens que podem servir de direcionamento para a criação. Então, assim, isso aqui não é o projeto. Mas se criar um material que vai para validar, por exemplo, se você está no caminho, se esse conceito criativo é o que faz sentido seguir com o cliente, e daqui dos exemplos que a gente acabou de mostrar aqui agora, dá para ver que dá para ir infinito, né? Sim. Até para começar a gerar até para ajudar a defender o projeto, muitas vezes, né? Tipo, para validar o que a gente projetou, tem alguns porquês, né? De onde surgiu e tudo mais, né? Então, acho que isso ajuda bastante. O que tu acha que vai, a partir dessas coisas aqui, o que você acha que vai mudar no dia a dia de projeto, assim, palpites? Ou chutes para o futuro, o que tu pensa? Eu acho que talvez uma nova realidade, eu acho inclusive de visualização, né, como a gente está vendo aqui. Acho que até a gente vai descobrir, na verdade, né, novas formas de entregáveis para os clientes, independente de qual seja, né, se cliente final ou empreendimentos, por exemplo. Então acho que isso com certeza vai mudar um pouco o nosso fluxo de entregas. O que eu acho legal também é que a gente consegue gastar menos tempo apertando o botão. Porque tu imagina assim, ó, era o que a gente tá falando daqui a pouco. Se você não usa uma renderização em tour virtual para apresentação, que é como a gente apresenta, porque no tour virtual não dá, ainda não dá. Ele distorce as imagens, depois fica uma coisa meio remendada, ele não entende a intenção de ser um globo, né? Então, mas quem não apresenta com tour, no meu ponto de vista, já pode desinstalar os renderizadores. Mas não acho que é uma coisa que vai tão necessária, claro, tendo controle, né, etc. Mas também, talvez não precise ser tão drástico agora, né, desinstalar. Mas que eu imagino muito assim, ó, a pessoa que está no começo da carreira, às vezes sozinho, no escritório, a pessoa tem que bater o escanteio e correr para cabecear, né, tem que fazer tudo. Imagina tu conseguir tirar todo o setup de renderização da mão dessa pessoa e ainda conseguir entregar uma qualidade legal para valorizar ainda mais o projeto. Ela gasta mais tempo sendo criativa e não apertando o botão. Isso muda muita coisa. Eu vejo também que é uma questão de tempo para que as coisas fiquem ainda mais fidedignas, assim, sabe? Que, querendo ou não, como a gente falou, tudo isso a gente partiu do sketch. Então, acho que é uma questão de tempo, conforme as coisas vão evoluindo, elas consigam compreender ainda mais o projeto. Entendeu? Para ficar ainda mais fidedigno, assim, sabe? Daí, com certeza, não precisa de renderizador, por exemplo, né? Outra coisa que a gente comentou também, que eu acho que vai mudar muito, é a gente ter assistentes. Isso a gente já tá configurando. Eu tenho para os meus mentorados, por exemplo, assistentes personalizados para o momento, para cada pessoa. Então, a gente construir projetos e assistentes específicos para cada cliente, para que ele entenda tudo o que está acontecendo dentro daquele projeto e ele seja um guia para fazer esse tipo de coisa. Então, é um assistente que ele entende o projeto inteiro de ponta a ponta, seguindo os processos do escritório. E daí, assim, no meu mundo ideal, perfeito, eu imagino isso, a gente já tem ferramentas, já está trabalhando na construção disso, que é ter os agentes que entendem detalhadamente cada etapa do projeto e consigam conduzir o projeto junto como um assistente virtual e consiga, assim, te ajudar a fazer melhor o que você já faz em cada passinho, assim. Porque para não ficar só nas imagens. Porque as imagens, claro, até a gente se encanta, né? Claro. É fantástico você conseguir fazer isso, mas para não ficar só nisso, né? E lembrar que tem o processo inteiro para ser otimizado, não só as imagens. Mas olha, só de poder tirar um renderizador, aumentar a qualidade, colocar aí nas horas produtivas de um projeto, sei lá, 20% do tempo,
às vezes 10, 15% do tempo, talvez, só de setup. Fosse somar as horas de todo mundo, sim, tranquilamente, né? Uhum. Olha só a diferença de que dá isso. A gente ganha qualidade, aumenta a margem para poder reinvestir, né, no negócio, continuar crescendo e tira um operacional gigantesco. E aí exponencia a possibilidade de pegar novos clientes mais rápido. Né? Exatamente. Ó, não temos ainda o nosso vídeo pronto. Teremos semana que vem, né? Temos aqui um compromisso de trazer um pedaço dele, pelo menos, para você, com todas as ferramentas e tal. Até porque, como é um vídeo para lançamento de empreendimento, não dá a gente não pode mostrar, né? Então vai ser só um pedaço, mas pra gente explorar as possibilidades, né? Sim, interações com pessoas e tal, e como a gente está aprendendo isso tudo ao mesmo tempo, está sendo muito legal. E eu vou dizer para você, não é nem um bicho de 7 cabeças. Não é nem um bicho de 7 cabeças. Se você tiver organização, tiver processo, entender o cliente, saber para onde você precisa ir, cara, essas imagens e vídeos lindos aqui, você aprende a fazer em 10 minutos, tá? Não é? Dá a cara a tapa e ele fica mexendo. Mas a gente vai dar o caminho, fiquem tranquilos aí na hora certa. E aí, Marco, mais alguma consideração? Acho que falamos tudo, né? Falamos tudo que a gente ficou aprontando essa semana. Legal. Então, semana que vem voltamos. Beleza? Prazer estar aí com você em mais um episódio. Não esqueça de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos aí do Projeto Invisível, caso você não tenha visto. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.